Olá, gente, está começando mais um podcast Casa do Garay, onde a casa não é minha, a casa não é sua, a casa é nossa. E hoje a casa está aberta para 3 profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, que vai levar informações, vai levar conhecimento para você enriquecer a sua vida. Olha só, hein? Trouxe Vitória Barros, da Vitória Recruiter, que ela é uma empresa de recrutamento e seleção. Nós vamos falar da importância do recrutamento e seleção na vida de uma empresa. Trouxemos aqui, já é sócio do programa, já vou chamar de sócio, Dr. Romário Bezerra. Dr. Romário Bezerra, vamos falar assim, muitíssimo obrigado por ter aceito mais uma vez o meu convite de estar aqui no podcast Casa do Garay. Prazer. E quando precisar, a gente vai estar sempre aqui também. Eu tenho certeza. Qual é o tema de hoje que você trouxe? Bom, eu quero tratar de um tema que é de grande relevância para empresários e também para trabalhadores. A empresa que passa por dificuldade financeira, será que ela pode parcelar as verbas trabalhistas? É o que você vai descobrir hoje aqui com a gente. Opa, então fica ligado, não sai daqui, tá? E trouxemos também a doutora Érica Castro, minha amiga já de alguns anos já, e ela é muito competente no que faz. Nós vamos falar tudo sobre legalização veicular. Não é isso, doutora Érica? Obrigado por ter aceito meu convite também. Está aqui na Casa do Garay. Sim, Robson, por essa oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui passando e compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Bacana. E a gente vai falar de mitos e verdades, o que está rolando na internet também, né? Porque tem uma portaria aqui que a gente vai falar dela, que é 6.529 de 2023. Gente, eu estou aqui muito chique, eu estou me sentindo um doutor já. Eu estou convivendo muito com esses advogados aqui, eu estou gravando as leis, eu acho que eu vou fazer direito, hein? E essa portaria, ela fala de coisas importantes. Fiquem ligados aí. Você que tem que fazer vistoria no seu veículo 2024, acho que é só pagar GRT, e mudou muita coisa aí. Doutor Romário Bezerra. Hoje nós temos 2 damas e um cavalheiro, né? Sim. Na última vez eram 2 cavaleiros e uma dama. Primeiro as damas, vou conversar com você hoje aqui, sócio do programa. Então vamos falar desse tema importante que você trouxe. Mas antes, eu queria agradecer aos meus apoiadores de sempre, que é o Espaço Beleza DG, lá da Danúbia, do Tom, da Dona Sônia, da Isa, da Nicole. Eu vou esquecer que depois eles ficam puxando a minha orelha aqui. Da Elza, né? Tá todo mundo lá esperando vocês. Faz unha de acrigel, unha normal, faz drenagem linfática, faz massagem relaxante, faz cílios, sobrancelha. Tudo que você precisa ficar bonita, mulherada, é só você acessar Espaço Beleza DG, que fica ali na Avenida Gilca Machado, número 315, no Recreio dos Bandeirantes, no condomínio Chácara do Recreio. E também para a galera do Elvis Show, barbearia Elvis Show. Eles que rapam minha careca, eles que fazem minha barba. Deixa esse cara aqui, ó, mais ou menos apresentado aqui no Casa do Garay. Então você pode acessar o @barbearia Elvis Show. Ele fica ali na Avenida das Américas, número 700, no bloco 8, na loja 106B. Procura lá o Renato, procura lá o Elvis, que eles vão dar maior trato no teu visual. Beleza? Agora sim, vamos voltar, doutor Romário Bezerra. Eu tenho que falar aqui dos anunciantes, senão eu chego aqui, imagina, eu cheio de cabelinho aqui. Né? Tem que abordar os patrocinadores e que venham outros também, né? Amém. Então vamos falar do tema, doutor Romário. Eu escolhi esse tema até porque a gente tem vivido um cenário de crise no nosso país e muitas empresas estão, infelizmente, encerrando, né? Saiu uma pesquisa recentemente que o Brasil teve uma queda gigantesca de encerramento de empresas, e isso acaba repercutindo também para os trabalhadores, porque o fechamento de uma empresa acaba havendo em si uma certa demissão, e aí muitos empresários eles buscam determinadas assessorias jurídicas, ou às vezes eles agem por conta própria, o que a gente não recomenda. A gente recomenda, não é, doutora, que sempre busque profissionais que possam orientar, até porque já diz a sabedoria popular que é melhor prevenir do que remediar, não é? Então, as pessoas costumam procurar o advogado depois que o incêndio já está em altas proporções, o advogado vem com um pequeno extintor para tentar minimizar um pouco os danos, mas os danos já são ali bem latentes. Então, muitas empresas acabam fazendo parcelamento de verbas trabalhistas. E aí é um parcelamento que acaba sendo indevido. A gente entende o lado da empresa, não é? Que passa pela dificuldade, que tem cargas tributárias, tem outras responsabilidades, mas a gente também precisa olhar para o trabalhador. Por quê? Esse trabalhador ele depende exclusivamente daquela renda. É através daquela renda que ele pode construir sonhos, em que ele investe também numa melhoria profissional,
não é? Então, parcelar essas verbas acaba trazendo repercussão negativa para a própria empresa, que acaba sendo penalizada quando esse trabalhador vai à justiça. Por quê? Dentro dos princípios que regem o direito do trabalho, existe o princípio da proteção. O trabalhador ele está em desequilíbrio se comparado com uma empresa. Então, o Poder Judiciário ele vai tentar equilibrar esses pontos e vai proteger esse trabalhador lesado. Então, muitas empresas fazem esse parcelamento, não é? Às vezes, de forma assim muito espontânea, já vão direto e fazem os parcelamentos, e aí depois elas sofrem com os processos na justiça, porque elas são penalizadas com multas, como, por exemplo, a multa do artigo 477, lá da CLT, que estabelece que as verbas trabalhistas rescisórias devem ser pagas no prazo de até 10 dias. Então, quando a empresa faz o parcelamento, ela não faz um parcelamento de um mês só, ela faz de 2, 3, 4, 5, muitas das vezes até em 10. E aí ela vai sofrer essa penalidade da justiça que está imposta pela própria legislação. Então, é algo que tem se tornado usual, e nós temos recebido muitas denúncias de trabalhadores, não é? Muitos têm procurado o escritório acerca disso, e a gente tem conseguido ganhar em algumas situações. Outras, a gente tem conseguido defender determinadas empresas que têm passado por essa situação, porque a gente alega o seguinte, quando a gente faz a defesa da empresa, entre não pagar o trabalhador e pagar de forma parcelada, o que é melhor, não é? Então, muitas das vezes, nós que atuamos no meio jurídico, precisamos usar também de proporcionalidade e de razoabilidade. Né? Se a empresa ela parcelou, mas ela está pagando corretamente as verbas daquele trabalhador, embora isso não seja o certo, mas ela está tentando. E o fato dela tentar acaba, dependendo da situação, fazendo com que a justiça seja um pouco mais complacente e não tão incisiva, não tão pesada em cima da empresa. Porque ela está vendo a boa-fé da empresa ali, né? Porque dependendo do tempo, né, que o funcionário ele tem de casa ali, de admissão, um funcionário de 20 anos, vamos falar assim, e ele tem que pagar ali as verbas em 10 dias, para ele pagar todas as verbas, pagar a multa, às vezes manda embora, né? Isso tem aí. que pagar aquela multa dos 40% do FGTS sobre todo o período trabalhado. Meu Deus do céu, na época que a gente está hoje aí, né? Que tá, você sabe, todo mundo fala depois da pandemia, mas antes da pandemia a gente já estava numa crise, depois intensificou a crise. Então, realmente, mas pelo menos a empresa que ela vai lá e tende a buscar uma solução, mesmo que não seja o 100% certo, mas ela vai lá e vai cumprindo com aquele acordo, ela acabou de cumprir, então você está falando que ela ainda tem ali uma grande chance de sofrer uma penalidade na Justiça do Trabalho. As empresas a buscarem a chamada homologação extrajudicial. O que seria isso? É um instituto que foi trazido ao nosso ordenamento jurídico pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Então, ali, lá no artigo 855A da CLT, ele vem falando sobre essa homologação extrajudicial. Então, a empresa, ela negocia com esse trabalhador, eles são assistidos por advogados, não podem ser os mesmos advogados. Então, eles submetem determinadas questões ao Poder Judiciário que vai chancelar, ou seja, vai homologar, lembrando desde que não haja nenhum tipo de prejuízo ao trabalhador. Porque, como eu disse, a Justiça do Trabalho, ela sempre vai se pautar pelo princípio da proteção. Mas esse instituto, ele acaba sendo importante porque acaba trazendo segurança para a empresa de que aquele trabalhador não vai mais poder discutir aquela questão na justiça. Isso é bacana. Então, vai se formar a chamada coisa julgada. Então, a justiça não vai mais se pronunciar a respeito daquilo. Então, aquilo traz uma certa proteção para a empresa de que, assim, ela pode descansar, deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Eu já fiquei aqui até mais tranquilo. E para o empresário que ele vai assistir, né, ou que está nos assistindo nesse momento aqui a nossa entrevista, como é que eles fazem para buscar esse instituto? Você falou uma coisa certa. Eu acho que, às vezes, a gente tem os planejamentos na cabeça, mas a gente não tem o conhecimento técnico. Isso quem tem é o profissional qualificado, né? Então, por isso que eu sempre falo, procure um profissional qualificado para solucionar os seus problemas, principalmente
o problema de empresa, o problema de funcionários e tudo mais. Então, tanto ao empregado que está passando por isso, quanto ao empresário que está passando por isso, ou conheça alguém que está passando por essa situação, ele pode procurar o escritório de advocacia e você dá todas as diretrizes ali. Isso. É sempre importante que a empresa, principalmente passando por um momento de crise, ela busque esse auxílio jurídico para que sejam estudadas as melhores soluções, não é? Então, quando ela busca um escritório de advocacia, a gente vai sugerir determinadas coisas dentro da legalidade que ela pode se utilizar desses mecanismos judiciais para minimizar os impactos que ela venha a sofrer. Então, é de suma importância que o empresário, antes de tomar essas medidas, antes de fazer acordos por conta própria, que ele busque uma assessoria justamente para saber se aquilo vai ser viável ou não. Porque tem determinadas situações que, por mais que ele faça um documento escrito que o trabalhador assine, existem princípios que não podem ser descartados. Dentro do direito do trabalho, a gente tem o princípio da irrenunciabilidade, ou seja, o trabalhador ele não pode renunciar a direitos, ainda que ele queira. E aí muitos empresários vão lá, fazem esses termos de acordo com renúncias de direitos. Vão ser termos que não vão ser válidos. Quando o trabalhador vai reclamar isso na justiça, aquele termo que ele fez vai ser invalidado e aí ele vai sofrer ali as atualizações e as penalidades que vão ser impostas pela justiça. Por isso que, assim, antes de fazer, é melhor consultar quem entenda. Exatamente. Que as pessoas falam, eu vou falar isso em todos os meus programas aqui, que as pessoas falam assim, mas contratar advogado é muito caro, as pessoas veem como despesa. É um investimento, gente. Você contratar um profissional qualificado é um investimento que você vai estar se livrando de vários passíveis que estão sujeitos a vir pela sua empresa. E quando você somar tudo que esse profissional te livrou, você vai ver que ele se pagou e você deixou de desembolsar uma grande parte do teu dinheiro aí. Por quê? Porque você contratou um profissional qualificado. Então, para com esse negócio de é caro, é despesa. Veja como investimento. Eu falo, tenho 53 anos de idade, 33 anos de profissão, já conheci vários profissionais, né, do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, e eu sei que essa é a verdade. Contratar profissional qualificado é investimento. Não é isso, doutora Érica? Sem dúvida. Doutora Érica fica ali, ó, ela fica só... Qual é teu signo, Érica? Olha, eu não ligo muito nessas... Você nasceu em que... Eu vou tentar... 31 de maio. Ih, me ferrei. 31 de maio, então ela é... Não, 31 de maio é taurina. Não, já passou. Então é canceriana, né? Olha só, você é astróloga também? Sim. Muito bem. Você tem um olhar assim, ó, tô aqui com... Observando. Você só observa. Quando levanta a sobrancelha esquerda, ela vem bomba aí, né, ô Vascaíno? Tá ali. Doutora Érica, sempre a primeira vez que o convidado vem aqui no podcast, eu peço para se apresentar. Então, vou te fazer uma pergunta clássica que eu faço sempre aqui. Quem é Érica Castro? Bom, minha primeira formação é como despachante documentalista. Tá? Em 2006, eu me formei. Antes disso, eu era office boy. Eu trabalhava no escritório de despachante. Vamos nós dois, então. Eu também já fui. Comecei como boy. Olha como é que dá certo. Comecei trabalhando como office boy no escritório de despachante documentalista. E aí, fui aprendendo, gostei, me apaixonei. Fiz o curso, fiz a minha primeira formação em 2006 e percebi que era aquilo que eu queria para a minha vida, porque eu acho fantástico a sensação de bem-estar que a gente, como o doutor falou, né, que a gente traz para os nossos clientes, aquela sensação de dever cumprido e o cliente olha com satisfação e fala, estou te pagando com tanto gosto. É verdade. E eu percebi isso e logo em seguida eu já me matriculei, já comecei a fazer o curso de Direito, porque era aquilo que eu queria fazer, porque a gente chega no Detran e a gente percebe que o poder administrativo é muito complexo. Muito mais complexo do que a gente imagina. O usuário, quando chega lá leigo, ele muitas das vezes sai de lá sem conseguir resolver nada. Ou não consegue pleitear os seus próprios direitos sozinho. Várias coisas que ele poderia pleitear, ele não consegue. E precisa ir diversas vezes ao órgão para poder tentar resolver algo que é muito simples. Por falta de conhecimento, né, Érica? Por falta de conhecimento, por falta de informação. Orientação. Orientação correta. Enfim, e isso acontece muito. Então, eu percebi que eu precisava ter uma formação técnica mais aprimorada para atender as necessidades dos meus clientes. Foi quando eu me formei em Direito, em 2017. Logo de cara, já fiz a prova da OAB e consegui ser bem-sucedida, fiz o meu registro.
E aí, depois que eu comecei a me aprimorar, né, que eu adquiri esse conhecimento, eu percebi que os meus colegas de trabalho, meus colegas do ramo, meus advogados, né, eles tinham muita dificuldade em saber como funciona o processo administrativo. Eles entendem da matéria de lei. Uhum. Isso é certo, isso não é certo, isso está Uhum. escrito, isso não... Mas como que funciona na prática? Esse processo administrativo, o que o Detran deveria fazer para ter resolvido o problema desse cliente? Ou a formalização desse negócio, ela foi lícita, ela foi ilícita, o meu cliente foi lesado, mas aonde que ele foi lesado? Aonde exatamente ocorreu o erro? Então, eu percebi que meus colegas de trabalho tinham essa necessidade de ter um assessoramento técnico. E foi quando eu me formei em perita administrativa, perita judicial, e fiz o meu cadastramento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e comecei a ajudar com pareceres jurídicos meus colegas de profissão. Olha que bacana. E isso você já tem uma baita experiência. Porque quando você fala assim, eu já fui office boy, a gente até riu aqui. É porque nós viemos lá, é o que a gente fala que é o primeiro degrau, né? O office boy. Que tem muitos office boys que acabam diretores de empresa, eu acho histórias maravilhosas, de superação e tudo mais. E de motivação também. Então, assim, mas nós como office boy, eu falo nós porque eu também já fui. Né? O escritório era do meu pai, ele abriu o escritório. Ele fez eu ser empregado de um escritório de contabilidade no centro do Rio em 6 meses para saber o que é chegar no horário, o que é tomar esporro quando se atrasa, o que é ter a marmita quando azeda, qual é a fome que o cara passa. Então, quando você é dono de escritório, você já passou por aquilo, você entende mais aquele teu funcionário. Né? Quando realmente ele chegou atrasado, o que chegou atrasado. Então, a gente aprende muita coisa quando a gente é office boy. Aprende Né? mesmo. E na prática ali, e o conhecimento que a gente adquire também, você fazia Detran? Fazia Detran. Olha só quantas pessoas você conheceram enquanto office boy. Isso. Inclusive, conheci pessoas que me ajudaram na minha formação. Porque para poder, na época, não sei agora, porque eu estou um pouco afastada do CRDD, mas na época, para a gente poder fazer o curso, a gente já tinha que trabalhar no escritório. E aí eu precisei que as pessoas que estavam ali me auxiliando, me ensinando, assinassem por mim, dizendo que eu, de fato, trabalhava lá, né? Com endosso, né? Dizendo que eu tinha conhecimento da matéria e que eu podia, de fato, tirar a minha carteira. Olha o quão importante é o know-how, né? Você adquiriu o know-how, que é uma coisa que o dinheiro não paga, né? Nenhum dinheiro paga a tua experiência, o teu know-how ali no dia a dia. Aí você foi caminhando lá, foi estudando, foi se formando e viu que realmente o que você queria ser era essa parte, é uma área burocrática que muita gente perde os cabelos, não é isso? E existem profissionais como você para resolver. Eu acho isso fantástico, né? Acho isso fantástico. Aí você foi e criou a De Castro Legalizações. Sim, De Castro Gomes Legalizações. Agora vamos falar da De Castro Gomes Legalizações. No final a gente vai deixar aqui todas as redes sociais, tudo direitinho. Eu falo até hoje que eu inaugurei o Casa do Garay, eu só trouxe profissionais que eu conheço no pessoal e no profissional. Então eu falo de peito aberto, eu chancelo vocês todos aqui, tá? Até agora é assim. Que bom. Apesar de eu falar, a primeira vez que no meu programa, mas a gente já se relaciona há bastante tempo. Então vamos falar da De Castro Legalizações agora. O que a De Castro ela faz em serviços? Fala para mim. Olha, meus clientes costumam brincar comigo, dizer que a gente é praticamente um bombril, porque a gente resolve tudo. 1001 utilidades. 1001 utilidades. Eu vou lá atrás para essa galera nova que não pegou esse comercial aí. Não pegou, né? Então, mais ou menos por aí. A gente traz segurança, praticidade. Porque a verdade é que a gente ama a burocracia, né? A gente enfrenta a burocracia pelos nossos clientes. Então, a gente traz praticidade e segurança nas transações de compra e venda, de legalização, né? Hoje, o Rio de Janeiro é o berço da clonagem do país. Ah, é? Infelizmente, é. Clonagem de veículos. É mesmo? Então, assim, a gente livra nossos clientes de caírem... cada dia a gente livra de caírem em golpes. Porque a gente não faz somente a transferência... Porque as pessoas têm esse hábito de dizer que o despachante é para resolver problemas, e não é bem assim. Ele é para evitar problemas também. Ah, bacana. De forma preventiva, né? Exatamente. O ideal é você procurar um despachante antes de você começar a negociação, para você saber se aquela negociação, de fato, vai ser
um negócio jurídico lícito, se aquilo dali vai te trazer proveitos, né? Porque, infelizmente, hoje em dia no Rio de Janeiro a gente não pode confiar nem no nosso vizinho de porta. É verdade. Porque ele também pode ter sido enganado. Com certeza. E as quadrilhas têm se especializado mais a cada dia. Então, a Decastro hoje, a primeira coisa que a gente faz é trazer segurança jurídica para o negócio dos nossos clientes. A segunda coisa é que a gente faz absolutamente tudo em relação à legalização de veículos. O cliente quer comprar, viu que o negócio é lícito, é possível, a gente faz todo o resto. A gente pega o carro do cliente, a gente leva para fazer vistoria de GNV, a gente faz reteste de cilindro, a gente leva no Detran para fazer a vistoria. O cliente só tem o trabalho de me dar a chave do carro. Olha, e eu depois entrego... Vocês são um mimo, então. Exatamente. É um mimo, tá vendo? Né? A gente devolve o carro com o documento tudo pronto para o cliente só andar. Olha que bacana, gente. Esse cuidado especial é bacana, né? Já vou voltar com mais perguntas aqui. Agora vamos falar. O doutor Romário, agora eu vou falar com Vitória Barros aqui. Você é gestora em RH, não é isso? Sim. É? Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Érica. Primeira vez sou aqui como participante. Quem é Vitória Barros? Eu sou Vitória Barros, fundadora da Vitória Recruit. É uma empresa de consultoria em recursos humanos. A gente iniciou o projeto em 2020 e agora estamos com uma sede aqui na Barra da Tijuca e ajudamos pessoas a encontrar seu emprego, né? E tanto as empresas a encontrarem um profissional adequado para a vaga. Olha, que bacana, para a primeira vez, falou que era tímido. Quando acende aquela luzinha vermelha ali, mas tá soltinha aqui, ó. O doutor Romário, ele estava falando sobre, às vezes, muita dificuldade com saída de funcionário numa empresa, né? Que é de rescisão, parcelar rescisão, se é errado, que é errado, mas... Né, que tem, isso daí, algumas empresas praticam muito isso, às vezes por falta de recurso e tudo mais. A tua área já é mais ligada ali antes do empregado ser ou recolocado, vamos falar assim, na área comercial, né? Queria que você me respondesse qual é a importância, só para o nosso pessoal entender ali, qual é a importância do recrutamento e seleção na vida de uma empresa. É importante para valorizar o funcionário, né? Desde o momento que ele entra na empresa, é importante fazer o treinamento de integração, que hoje em dia chama de onboarding de funcionários, né? E dentro eu adoro esses termos, onboarding. Eu vou pegar. Dentro desse treinamento, a gente já começa a mostrar como que funciona a cultura organizacional de cada empresa, o que deve fazer numa empresa, como que a empresa funciona, o que pode fazer, o que pode usar, né? Porque tem empresas que você pode entrar de chinelo, né? Não tem problema nenhum. Às vezes eu vou fazer um recrutamento de seleção para um quiosque, né, na praia, e não tem problema. Você pode fazer o recrutamento de chinelo, é tranquilo. Agora, quando você vai para uma empresa que já é num ramo diferente, né, um ramo de advocacia, por exemplo, você não vai poder ir de chinelo, né? Você tem que ir da forma que é a cultura organizacional. Então, a gente já explica como que funciona e isso já melhora tudo, porque a pessoa não precisa conviver ali 2 semanas para poder entender como funciona e o que é cada coisa, as regras, né? Então, isso ajuda pra caramba no início. Olha, que bacana. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e querem serem recolocadas no mercado, querem ser recolocadas no mercado, seria interessante prestar atenção, então, na apresentação, né? Que é tudo, dependendo, que nem você falou. Eu vou para uma vaga de atendente num quiosque na praia, no verão, meu sonho, inclusive. Eu vou para essa vaga, então eu posso ir de bermuda, posso ir de chinelo, posso ir mais à vontade. Mas se eu for me apresentar no escritório eu vou falar o caso aqui da Decastro Legalizações, ela está querendo uma secretária lá, ou uma auxiliar administrativa, a menina não pode chegar lá de shortinho para quem vai para a praia, não é isso? Com um tomara que cai e um chinelo, que não vem, meio que diverge, né? A maneira com que ela está se vestindo daquela vaga que ela vai ocupar, vamos falar assim. Exatamente. É isso? Que maravilha. Tenho perguntas aqui também, que antes de a gente entrar, a gente fez uma caixinha lá e tem perguntas de ouvintes aqui, tá? E diz aqui, qual é o papel do RH na empresa, Vitória? Então, o papel do RH não é motivar. Olha, já é pegadinha. Isso daí tu aprendeu lá com o Ezequiel vendo meu programa, que é para impactar. O papel do RH não é motivar o funcionário? Não. O papel do RH é fazer com que as pessoas, na verdade os líderes,
eles estejam preparados para lidar com as pessoas, né, com os empregados. Porque como que um RH, dentro de uma empresa que tem 100 funcionários, vai motivar todo mundo, né? Ele vai planejar estratégias, vai conversar com os líderes e eles vão seguir essas estratégias e motivar cada líder vai motivar a sua respectiva equipe. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. O RH ele não faz o papel sozinho de motivar os empregados, né? Isso é um conjunto entre todos da empresa, como o RH e os líderes. Bacana. Então, a RH vai lá, pega os líderes da equipe, os gestores, vão lá e fala, gente, vocês têm que motivar suas equipes assim, 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 assim. E eles vão plantando lá nas equipes dele. Exatamente, com feedback. Olha, você me surpreendeu com essas tuas respostas aí. Falando de recolocação de mercado, o primeiro passo de uma recolocação de mercado, acredito eu, como leigo, que seja um currículo. Não é isso? Sim. Você enviar um currículo, hoje usado muito por e-mail e tudo mais, antigamente você tinha que botar nas portinhas, que eu sou da era Flintstone, sempre falo aqui nos meus programas. Não é isso, doutor Romário? Uhum. Você... Peguei um pouco dessa fase. Já pegou um pouco? Quer sair com um envelopinho, não é, doutora Érica? Então, você entregava. Hoje em dia, né? Há muito tempo já, com a internet, isso daí vai circulando. A gente tem vários sites aí de empregos e tudo mais. Qual a importância, Vitória, de um currículo bem feito para a recolocação no mercado? É muito importante porque é a porta de entrada, né, para o emprego da pessoa. Então, eu sempre falo para as pessoas, evitem colocar informações pessoais de CPF, né? A pessoa coloca, o Dr. Romário Bezerra sabe disso. Isso fomenta até fraudes, né? Por causa da LGPD. Ainda tem a questão da LGPD ainda, né? Não, e você também não sabe nível de intenção. A gente não está dentro do coração das outras pessoas, né? Então, se aquele recrutador ele descarta de uma forma indevida esse currículo e ele cai nas mãos erradas, o seu CPF é um principal. Então, podem muitas pessoas praticarem fraudes com aquilo, né? Se não houver ali o descarte devido por meio do recrutador. Então, isso é perigoso, né? Essa ideia que você trouxe de tomar cuidado com o currículo é importante também, até por causa da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque existem dados sensíveis, e esses dados sensíveis eles devem ser muito bem resguardados pela empresa. Então, para que ela não sofra sanções que são até multas de até 50 mil reais. Então, Uau. É bom tomar muito cuidado mesmo com o currículo. Eu já vi pessoas também que colocam o endereço completo, né? O número do apartamento, bloco, tudo. Dá até e referência. Eu fico pensando, gente, nós do RH, a gente não pretende enviar nada para vocês, não, nenhuma correspondência, tá? Então, não precisa colocar esse endereço completo. É só você colocar o bairro, o estado e já tá tudo certo, tá bom? Às vezes até para o empregador saber a localização, se ele mora perto, né, do local de trabalho. É só com esse intuito. Acho que esse é o intuito, né? Isso, não é enviar correspondências. Olha que bacana. Quais são os erros mais frequentes que tem no currículo? Assim, eu sigo o teu canal, né? Eu sigo também lá tuas redes sociais. Eu vejo que você posta diversas vagas ali de emprego que as empresas te procuram, né? Pedem as vagas, você posta as vagas e você recebe uma enxurrada de currículo lá pelo teu e-mail, não sei como você recebe. Desses currículos milhares que você recebe, quais são assim os fatos mais pitorescos que tem? Engraçados, que você fala assim, meu Deus, que é isso? Essa questão da proteção de dados, né, que as pessoas não têm respeitado, os próprios dados pessoais, que elas colocam o CPF, o RG, que não pode, né, endereço completo. Também tem a questão do cargo. Às vezes a pessoa coloca lá o cargo, mas ela não discrimina as atividades. E um auxiliar administrativo, por exemplo, ele pode ser um auxiliar administrativo de recursos humanos, um auxiliar administrativo na parte de faturamento, na parte de secretária, por exemplo. Então, não tem como a gente saber qual o ramo desse auxiliar administrativo. Então, um dos grandes erros também é não discriminar as atividades. Um outro erro também é não determinar o período de experiência que ficou em cada empresa. Porque, às vezes, a gente precisa ver um currículo que a pessoa tem experiência em tanto tempo. E ela não discrimina, a gente não vai ter tempo para entrar em contato, perguntar, oi, tudo bem? Quanto tempo você ficou nessa empresa?
né? Isso é muito importante. Mesmo que a pessoa fique pouco tempo, é importante que ela detalhe no currículo. Olha que bacana. Às vezes eu já peguei currículo já na minha empresa, né? E as pessoas queriam uma vaga, às vezes, de auxiliar de escritório, mas vinha ali, quando eu via a experiência profissional, vinha assim, ator de teatro, cantor de barzinho, já fui office boy, já fui atendente, lancha... E bota assim, milhares de atividades que já fez ao longo da vida, mas que não tem nada a ver com aquela que eu tô querendo. Isso também é uma falha, né? Muito grande. Não é? Eu lembrei até também dos e-mails que tem lindinha, ponto, rosinha, gostosinha.com.br. hotmail.com. Gente, não faça isso, por favor. Crie um e-mail profissional e não vamos fazer isso. Não. Pelo amor de Deus. Gente, sensacional. Eu já reprovo a pessoa. Eu gostei, eu amei o currículo, mas quando eu olho um e-mail assim, eu falo, não. Essa daí não é de Deus. lindinhapranchada@hotmail.com, me contato para a vaga da sua secretária. Doutor Romário, tem um tema que você trouxe aqui para gente que tem muito a ver com recursos humanos, que é a empresa que faz processo seletivo e decide contratar o trabalhador se ele pode desistir da contratação depois, não é isso? Quando eu soube do tema da Vitória, eu falei, vou já trazer também um tema correlato. Porque Ele é danado. recrutamento e seleção é de suma importância, né? A empresa, ela busca nesse funcionário alguém que tenha a identidade, que seja um extensor da marca dela. Total. Né? Então, se ela não faz um bom processo seletivo, ela acaba sendo penalizada mais à frente, porque ela vai ter que dispensar esse trabalhador se ela não conseguir tratar ele, né, no curso do contrato de trabalho. Só que aí muitas empresas elas falham no sentido de que elas iniciam todo o processo de recrutamento deles, eles participam do processo seletivo, e aí ela diz, olha, você vai agora fazer o exame admissional. E ele faz, depois ela diz assim, olha, pedimos desculpas, mas você não se adequa àquilo que nós procuramos na empresa. Depois de tudo isso. Exatamente. E aí? Isso gera dano existencial. Olha. Isso gera dano moral. A Justiça do Trabalho ela tem pesado a mão nas empresas que têm esse tipo de prática. Por quê? Gera no trabalhador uma expectativa. Imagine você que está esperando por uma oportunidade. Surge essa oportunidade e o brasileiro, ele costuma antecipar as coisas. Então, assim, vou ganhar 5 mil, a pessoa já começa gastando 10. É por aí. É por aí. Então, ele pensa, vou ser contratado, vou começar a gastar. Então começa a gastar antes de ganhar o primeiro salário. Exatamente. Já se endividou. Só de participar do processo seletivo. Exatamente, já está rico. É isso aí. Então, ele se organiza acreditando naquilo dali. E quando essa empresa ela volta atrás de uma forma até indevida, ela está ferindo as expectativas desse trabalhador. E uma das coisas que o direito brasileiro ele protege é a confiança, é a boa-fé nas relações contratuais, né? Certo. A lei vai estabelecer, o Código Civil brasileiro vai dizer que assim, a boa-fé ela deve ser o alvo a ser buscado em todo e qualquer contrato. Então, quando a empresa ela tem esse comportamento, a gente até usa um termo jurídico, né, que é o venire contra factum próprio, que aí eu vou explicar para que ninguém dê um nó na cabeça, que é a vedação ao comportamento contraditório. Se a empresa disse que iria contratar, criou toda uma situação para a contratação, quando ela diz que não vai mais contratar, ela está tendo um comportamento contraditório, ela está agindo de má-fé. Então, essa má-fé dela vai ser punida com uma indenização para esse trabalhador que acreditou que seria contratado, mas acabou não sendo contratado. Pô, maior presente de grego, né? Maior banho frio. O cara se preparou todo, comprou até a roupa nova ali. Não é isso? Às vezes pede demissão de outro trabalho que ele já tinha um determinado período. Eu já atendi casos assim no escritório. Mas foi maravilhoso você ter falado desse assunto, né, Vitória? Porque isso serve, é que eu falo aqui, vira um grande network, né? Isso. Porque toda vez que eu boto o meu quadro aqui de direitos, deveres, econômico e tudo mais, então eu chamo atividades ali condizentes. E isso acaba se cruzando as atividades assim, né? A Érica escutando o Romário, já está ligada aqui. Vitória escutando a Érica. Opa, aqui, ó. Então já começa já a criar aí as parcerias. A Vitória, ela daqui a pouco ela tem um compromisso, ela tem recrutamentos aí para fazer. Ela falou, Rafa, só posso ficar 1 horinha no teu podcast. Então já vou aqui para os mitos e verdades que me perguntaram para a gente finalizar aqui com Vitória Barros de Moura, da Vitória Recruiter. E segue aquela nas redes sociais que vai entrar o @ dela aqui, tá? Mitos e verdades, Vitória do Recursos Humanos. Gestão de recursos humanos é uma área importante para todas as empresas. Todas.
Microempresa, empresas de pequeno porte, grandes empresas. Mito ou verdade? Verdade, é importante para todas as empresas. Todas. Todas. Desde o pequenininho, é bom ali contratar o recurso humano, a área de recrutamento, seleção. É necessário. É necessário. Então, não é mito. São 3 só, tá? Segunda, gestão de recursos humanos é caro para uma empresa. Então, eu sou um cara pequenininho, montei lá meu bar, minha lanchonete, e eu acho muito caro esse negócio de recursos humanos. Mito ou verdade? Mito, porque o recursos humanos, ele também é um investimento para a empresa, né? Então, ele reduz custos, então ele também é um investimento. É um investimento. Eu vou até além, você me corrija se eu estiver errado, porque um funcionário bem admitido, né, ele não tem aquela rotatividade de rescisão, de contrato, que foi até o caso que o doutor Mário falou, que é um gasto, é uma despesa grande, né, doutora Érica? A gente, não, vocês têm empresa, né? Muito. Você, quando vai demitir um funcionário, você falou, isso aqui tem ali a rescisão, tem o fundo de garantia, tem a multa rescisória, tem várias coisas, né? Isso encarece também. Quando você tem essa alta rotatividade, pode não parecer, mas quando você faz um balanço financeiro, você fica no prejuízo. Não é isso? Né? Fora que assim, você acaba não desenvolvendo o seu negócio. Por quê? Ao invés do seu negócio deslanchar, você tem que ficar sempre treinando. Então, é muito importante, né, que a empresa ela dê atenção para essa parte. Por que disso? Porque ao invés dela perder tempo treinando ele, ela vai conseguir ganhar tempo com esse trabalhador. Porque Uhum. ele já foi treinado, já entendeu a funcionalidade do negócio, então ele vai fazer aquela máquina girar e a empresa vai conseguir crescer para focar também em outras áreas que são de suma importância. Claro. Né? E quando ela tem essa alta rotatividade, ela tem sempre que ficar voltando. Engessada, gente. Exatamente, ela não consegue progredir, não é? Já aconteceu, Érica, de você contratar uma funcionária, você perde um tempo, porque você perde seu tempo, deixa de fazer outras coisas que o doutor Romário falou, vai lá e treina aquela funcionária, 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco ela sai e você tem que Sim. começar tudo de novo. Sim, recentemente eu saí, inclusive, de uma empresa, do quadro societário de uma empresa, justamente por conta de más contratações. É. A empresa, infelizmente, não tinha o retorno que eu queria, que eu não conseguia chegar no fluxo que eu gostaria de chegar por conta De mais contratações. de mais contratações, de mais funcionários. Não porque eu contratei mal, porque na época eu cheguei a contratar uma gestão de recursos humanos, mas porque eu comprei uma empresa que já estava pré-constituída, né? Uma empresa que já estava aberta em atividade e já tinha muitos funcionários. E quando eu cheguei na empresa, eu percebi que eram péssimos funcionários, uns funcionários que não seguiam aquilo que ela falou, que não seguiam a forma que deveria trabalhar, né? Já não tinha uma conseguia cultura, atingir. né? Tinha uma cultura errada e eu não consegui trocar Você essa cultura. quebrar, né, vir ali uma pedra, uma rocha, que você tem que ou lapidar, ou quebrar, ou refazer Eu ela, né? cheguei a tirar alguns, fiz o desligamento de alguns, contratei outros, mas não tinha como eu desligar todos os funcionários de uma vez só, porque eu acho que eram 24, 25 funcionários. E todos vinham no mesmo ritmo, e aí a gente tirava 5, contratava 5, e o meio contaminava aqueles 5 que entrava. E Isso vira virou um uma ciclo bola de neve, vicioso. um ciclo vicioso, e eu não consegui salvar a empresa. Então, E eu tinha preferi- treinamento? Tinha treinamento. Tinha treinamento, eles faziam. Teve um que ficou, inclusive, 3 meses em treinamento. E quando ele foi fazer sozinho, ele fez exatamente o que os outros faziam. Já pegou o esquema, já. Já pegou Já o esquema. contaminou. Sim, contaminou. Laranja podre. Gente, E aí essa ideia de cultura organizacional, né, de cultura empresarial, é tão importante, e isso o recrutamento, o setor de RH, ele passa para as empresas, porque o funcionário em si, e isso a gente aprende dentro de empreendedorismo, ele precisa vestir a camisa da sua empresa. exatamente. Por quê? E aí eu falo não só dentro do aspecto jurídico, mas assim, é uma relação bilateral, é uma via de mão dupla. Você é a força de trabalho da empresa e a empresa te remunera por essa força de trabalho. É através do salário que você recebe da empresa que você pode se
programar a sua vida, realizar Uhum. sonhos. Então, assim, é uma troca de interesse. Sim. Mas quando você não veste a camisa da empresa, de uma certa forma, né, você acaba prejudicando aquele negócio. E aí também não vou aqui passar pano naqueles que não são bons empresários também, porque às vezes existem bons funcionários e existem maus empresários. Então, é importante que haja um equilíbrio, né? Se você quer algo bom, também seja bom Claro. para os seus trabalhadores. Olha que bacana. E a última, para te liberar aqui da Casa do Garay. O último Mitos e Verdades é: a única maneira de incentivar funcionários é por meio do salário. Mito. Mito. Totalmente mito. Como é que se incentiva um funcionário além do salário? Fala para mim. Com benefícios como plano de saúde, assistência odontológica também. Pode ser através de uma gratificação. Espontânea. Exatamente. Oferecendo um bom ambiente de trabalho. Está vindo na minha cabeça. eu tô Também, falando só assim. treinamentos. Treinamento é bom, né? Bacana, porque o Recursos Humanos aqui, fazendo um rápido resumo aqui, eu acho que ele não está só na fase de admissão do funcionário, né? Do recrutamento e seleção, mas também naquele treinamento que vem ao longo do período ali da empresa. Senão acaba esquecendo tudo, né? Vocês não acham? Se você fala uma coisa para um funcionário um dia, pode ficar 2, 3 horas falando com ele. Se você não tornar isso um hábito, ele vai esquecer ali, daqui a pouco está agindo errado. Eu recentemente fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Bacana. E um dos meus colegas de turma, ele conseguiu dar um up no escritório dele de contabilidade. Ele tem um escritório grande de contabilidade, fazendo um simples café da manhã aos sábados. Todo sábado ele faz uma mesa, um café de manhã praticamente de hotel para os funcionários dele. Todo sábado ele faz isso. Muito Olha bem. que Ele bacana. reúne os funcionários, ele atrasa 1 hora o expediente, reúne os funcionários e faz um café da manhã Gente, de sensacional. hotel. E assim, ele disse que mudaram drasticamente. Olha que um simples gesto, né? Você viu, você está dando exemplo de um simples gesto, né? Um café da manhã, uma vez por semana para os funcionários. Imagina quantas ferramentas ainda tem para ser usadas de Melhora recursos também a humanos. comunicação, né, entre eles, porque às vezes você está trabalhando ali e são tantos problemas, um cobrando o outro, e a gente esquece que tem que ter uma relação de amizade, né? Então aí faz esse café da manhã que as pessoas esquecem um pouco de trabalho Sim, e só falam sobre coisas legais, né? Isso, e criam vínculos também, né? A gente fala muito a respeito disso, de que eu não vim nesse emprego para poder fazer amizade, mas você passa mais tempo no seu trabalho do que até mesmo Do que com em o pessoal casa. da sua casa, né? pode ter Então certeza. você cria esses vínculos, e isso é importante porque, assim, para o empresário, de um modo geral, quem vai estar conduzindo o negócio dele é justamente esse funcionário. E um funcionário desmotivado, ele destrói uma empresa. É verdade. Né? Então, são Destrói. pequenos gestos. O que você falou a respeito do setor de recursos humanos, eles não são só importantes na hora da contratação, mas na consecução, no desenvolvimento das atividades profissionais. Por quê? Eles vão estimular também essa ideia de cultura organizacional, de boas práticas, criando um ambiente que seja um ambiente propício ao desenvolvimento, que vai valorizar o crescimento pessoal e profissional também, e vai gerar um certo retorno, né? A empresa crescendo, os funcionários também vão crescendo junto com a empresa. Sim, com certeza. Com certeza. Gente, conversamos aqui com Vitória Barros, da Vitória Recruiter. No final do programa vai ter as redes sociais dela. Vitória, muitíssimo obrigado pela sua participação Eu que aqui. agradeço. Na Casa do você Garay. E também o Jornal DR1 por esse convite maravilhoso. Olha, bacana, show de bola. Tá aí para a equipe Jornal DR1. Lembrando que o podcast Casa do Garay é um produto do Jornal DR1. Você também quer ver as entrevistas na íntegra, você pode acessar youtube.com/podcast Casa do Garay ou também o @jornal DR1. Muitíssimo obrigado. Eu Viu? que E até a agradeço. próxima. Quero ver Tchau, você aqui tchau. de novo, para te chamar de sócio igual o Dr. Romário Vizerra. Voltando aqui, Érica Castro. Eu vou chamar aqui um convidado mais que especial aqui, que é o Dr. David Ferreira. Já esteve aqui no programa também. Eu estou cheio de sócio aqui já nesse programa aqui. Dr. David, seja bem-vindo novamente ao programa. O assunto que você trouxe da última vez, que foi o corte de energia,
em áreas de risco repercutiu de uma forma sensacional no podcast. Eu Parabéns. vi lá nos comentários lá na Você viu? Instagram, lá, o pessoal comentando, isso acontece comigo, aí É. querendo remarcar outra pessoa, pô, ele pode te ajudar e tal. Realmente foi um tema bem interessante, porque como eu falei na última vez, né? Tá muito aparente no Rio de Janeiro, infelizmente. É verdade. Tem áreas hoje aí que a gente falava que era só um bairro, virou uma comunidade, O vamos Rio dizer de assim. Janeiro em si se tornou É. uma Uma grande grande área. como área de risco, né? Assim, infelizmente. Não é isso? Verdade. Não tem mais lugar seguro aqui. Não tem mais. E o tema que você trouxe aqui vai muito com, com a presença da doutora Érica Castro, que é comprei um carro usado, só que ele apresenta muitos problemas e a concessionária não quer consertar. Isso é certo? Ó, tem a ver com veículos aí, ó. As coisas se Exatamente. encaixando aqui, ó. Tem a ver com o tema que a doutora Érica trouxe. É um tema muito recorrente porque é muito carro, né? É A gente anda no trânsito do Rio de Janeiro hoje, a gente vê aquela chuva de carro no engarrafamento, a gente fica, meu Deus, é muito carro, não pensava que A fosse chuva tanto. no carro e o carro na chuva. Da última enchente que teve aí, a Avenida Brasil ficou Exatamente. mais ou menos essa tua frase aí. É verdade. Então, muitas pessoas compram um carro usado, né? Porque com a pandemia houve uma elevação no preço, tanto do carro usado quanto do carro 0 quilômetro. E lá no escritório a gente vira e mexe, sempre aparece um caso desse de pessoas que, caramba, eu comprei um carro e o motor bateu, o motor pegou fogo. Uhum. E às vezes o motor está colado com uma situação, com aparelhos que não tem nada a ver, enfim. Então, acontece da concessionária se recusar a consertar o veículo ali que a pessoa comprou e 10 dias depois trouxe ali um problema e a concessionária fala, não, mas você sabia do risco, é um carro usado, um carro já está 10 anos de uso, tem Olha. quilometragem X, então a concessionária usa isso como argumento para poder ali se esquivar ali da obrigação. Só que isso não é certo, não é totalmente certo. Bom, existe uma garantia legal pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 dias. Uhum. Tá? Então, se o carro apresentou um problema dentro desse período, mesmo a concessionária não dando um contrato ali para poder dizer, garantia de tantos dias, tantos meses, existe essa previsão legal de 90 dias. Então, sim, é dever da concessionária, caso o consumidor se sinta lesado, em pedir o conserto ali daquele veículo que for apresentado. Olha só, já aconteceu o caso assim no teu escritório? Muitos. Já aconteceu, Érica? Muitos. Inclusive, eu não sei se o senhor doutor está ciente, mas muitas pessoas não estão cientes, muitos empresários, inclusive, não estão cientes, mas na época do governador Pezão, agora eu não me recordo qual é a lei, mas existe uma lei em vigor que obriga o proprietário, né, ou as agências, as concessionárias, a emitirem um laudo cautelar para o consumidor da vida pregressa daquele determinado veículo. Uhum. Então, assim, isso, se todos cumprissem a lei, isso seria evitado assim de forma drástica. Inclusive, é justamente sobre esse desconhecimento que eu citei anteriormente, que os advogados, nossos colegas de trabalho, não Sim. têm ciência de que eles podem, inclusive, alegar isso como matéria de defesa do seu próprio cliente. O vendedor ele é obrigado a fazer esse laudo cautelar e entregar para o cliente antes da compra, para ele dizer por onde passou aquele. Muitas das vezes os carros passaram por enchente, Exatamente. muitas vezes tiveram um sinistro, deu perda total, era produto de leilão, produto de roubo e furto. E quando o carro tem algum sinistro, um histórico de sinistralidade, ele provavelmente vai apresentar um Problema. defeito, ele vai apresentar um problema. Então, é obrigatório. Fica a dica, é obrigatório apresentar esse laudo cautelar que nós também fazemos lá na Que DECAD. bacana, é isso que eu ia perguntar. Então, se eu for comprar um carro numa agência, eu posso exigir Sim, isso aí é um direito... laudo cautelar, Olha é direito que- seu. Gente, só informação importante, pelo amor de Deus. Tá vendo? Isso é a casa do Garay. Eu adoro quando vocês vêm aqui, porque eu só vou aprendendo só. E se eles negarem, se eles não souberem nem o que é isso, aí eu vou lá e procuro Érica Castro. Érica, vamos lá. Vem aqui comigo, eu tô comprando um carro e o pessoal tá meio desinformado aqui. Se eles disserem, não tenho conhecimento sobre o assunto, você pode me chamar, que a gente vai fazer o laudo cautelar. Se ele quiser fechar o negócio, porque se ele quiser ocultar alguma informação, ele vai te dizer que não pode fazer. Então, você já corre desse negócio aí que não é bom. Olha que bacana. Eu já comprei um carro, na época, né? Eu era um Passat TS, eu tirava uma onda com aquele carro. E ele já tinha batido, já tinha sofrido um acidente e ele tinha problema na longarina. Eu nunca mais esqueço esse nome. E o carro, ele comia os pneus de um lado só. Eu fazia alinhamento, balanceamento, fazia cambagem e nada consertava. Até que um mecânico ali no Jacarepaguá falou, rapaz, esse carro aqui está com a longarina torta aí. Esse carro nunca vai deixar de comer pneu.
olha só, se eu tivesse um laudo cautelar, Isso aí. É porque justamente Seria de cabo de no laudo cabeça. cautelar a gente verifica os pontos da estrutura do veículo, uhum, né, os pontos de identificação, número de motor, número de chassi, VIS, né, numeração dos vidros. A gente verifica o histórico, a gente puxa o histórico de todos os proprietários, a gente verifica se esse carro já teve algum tipo de sinistro. Todo o histórico do veículo a gente verifica. Se já teve algum tipo de dano estrutural. que bacana. De Castro Legalizações, De Castro Gomes Legalizações. De Castro Gomes Legalizações. Legalizações. Gente, anota aí, qual é as tuas redes sociais, hein? Eu já vou dar um Então, spoiler aqui. Se eu não me engano, tá? Porque eu não sou muito boa de memória, não. Eu acho que é @erica_d_castro. Tá bom. Depois eu vou pegar contigo e vou botar aqui no final do programa, tá bom? O doutor David, quais outras informações você traz pra gente aí? Você sempre traz informação boa aqui pra gente. Não, além todas essas situações que a doutora Leica pontuou, é importante lembrar o seguinte, que quando você compra com uma concessionária, uma empresa, você está ali de uma relação de consumo, Uhum. tá? Agora, quando é pessoa física com pessoa física, aí tem mais um probleminha, que é uma relação entre iguais. Então, um vício aparente que estaria no veículo no momento da compra, não poderá, assim, ser reclamado posteriormente, a não ser um vício oculto. Entendi. É Então, uma situação diferente, mas assim, quando você vai comprar de uma pessoa física, ali num anúncio de OLX, direto com o proprietário. proprietário, Tem isso, aí né? já fica um pouco mais embaraçoso o caminho aí para reclamar posteriormente. Entendi. Acontece. Muito. Então, Acontece é bom que tudo que eu jogo pra ele, ela. Ai, Robson, é isso mesmo. Meu escritório. Acontece muito, infelizmente, e é por isso que a gente está ali para prevenir esses maus negócios, né? Porque a lei vai dizer que ele assume a responsabilidade se ele compra um veículo, por exemplo, de quem não é o proprietário. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro são muitas pessoas leigas. Sim. Muitas pessoas que não entendem absolutamente nada de documentação. E é tão simples, né? Comprar de quem vende e vender de quem compra. Seria simples, Pronto, né? assim, simples. Seria simples, mas são tantas pessoas leigas, e eu digo leigo da forma mais Mais inocente. genuína, mais Mais inocente. inocente. A pessoa compra porque juntou a vida inteira, cara, não vou conseguir comprar aquele carrinho ali que eu queria. E aí vai lá e compra. O carro tá bonitinho, lindo, perfeito. Mas quando a gente vai puxar, quando a gente olha a documentação, eles fazem assim, Eles fazem de uma forma, literalmente nó em pingo d'água. uma forma perfeita. Uma né? forma tão perfeita e faz aí a vara civil, né? O juizado especial vai dizer o seguinte: é matéria criminal, tem que ir para a delegacia. Sim. Isso aí eu não posso resolver por você. Você tinha que ter procurado saber antes de você comprar. Se você comprou um produto de fraude, agora o que te resta é a justiça criminal. E aí o cliente fica no prejuízo, não tem jeito. Cara, por inocência. Muita gente confia ainda num aperto de mão, né? Porque antigamente era assim, né? Ou às vezes até em alguns contratos que alguns fazem, mas assim, justamente por ela confiar ou na inocência, naquele, vamos dizer assim, naquele impulso de querer adquirir, ela vai e não busca maiores informações, não levanta histórico desse veículo, não levanta às vezes nem histórico de multas desse veículo, né? Eu tive um caso lá no escritório de um cliente que ele comprou um carro que era um táxi transformado. Ele só veio descobrir quando o veículo apresentou problema. E aí ele solicitou a exibição das imagens da vistoria e ele viu o veículo dele lá no formato do táxi. Ele falou, isso aqui é um táxi? E aí, quando ele me procurou, eu falei assim, olha, gente, a inocência, né? O desejo de adquirir, de ter o carro, é o sonho do jovem. Esse vai ser meu de qualquer maneira. Exatamente. Comprou sem maiores informações e aí é muita dor de cabeça. A gente até brinca, né? E diz que carro velho a gente tem duas alegrias. A primeira quando compra e a segunda quando se livra dele. Exatamente. Antes fosse só o velho, né? Porque hoje em dia... Nem o novo também tá nem salvando. o né? novo também não tá salvando. Eu peguei se não me falha a memória, era um Fiat Toro. Peguei uma transação de um Fiat Toro 60 quilômetros rodados. E, coitado, o rapaz perdeu, acho que R$16 mil Putz. na transação. E não tinha... E olha que eu praticamente implorei para ele não transferir o dinheiro. Falei para ele,
tem alguma coisa errada nessa transação. O carro era bom, o carro era perfeito, só que a pessoa que estava vendendo para ele estava com documento falso. Meu Deus, é muita fraude, né, gente? São Aquilo. muitas, são muitas. E a pessoa que pratica fraude, ela tá cada vez mais especializada, tá ficando cada vez mais perfeita. Se não O crime tiver está cada vez mais O organizado. o crime está cada vez mais organizado, concordo com você. Então é aí que entra mais ainda a necessidade de ter um profissional do seu lado. Porque você está, olha só, a gente está num papo aqui, num bate-papo, ele fala uma coisa, a doutora Érica fala assim, ó. Tipo, o que mais eu vejo também. Então vocês respiram isso. Né? A pessoa que procurar um profissional, procurou lá o doutor Romário, procurou o doutor David, procurou a doutora Érica, ele tem grandes possibilidades nele não cair numa furada, não é isso? Exatamente. Exatamente. Já diz a sabedoria popular que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então é bom sempre ficar de olho Pois aí é. nessa... E na internet a gente já falou disso aqui, o que mais tem é golpes, o cara jogando uma isca que você quer comprar um iPhone 13 por 3 mil, o cara tá lá vendendo, é agora a minha chance, tu é um malandro. Tem muito. Vai perder os 3 mil. Até fugindo um pouco do tema aqui, mas uma cliente já procurou no escritório que, assim, deu vontade de rir, com todo respeito a ela, mas foi um caso muito engraçado. Ela precisando de um empréstimo, ela é servidora da Marinha, ela precisando de um empréstimo, o fraudador disse para ela que ela tinha que transferir R$1.000. Como uma pessoa já está com necessidade financeira, eu preciso de empréstimo, eu tenho que pagar ainda para ter esse empréstimo? Você tem que dar 1.000 aí para eu te liberar 10 mil, porque é a chave só 1.000, do cobro. Às vezes é 2, Às vezes é 2, eu 5. falei, cara. Aí, às vezes, eles vão aumentando, porque eles percebem que a pessoa está no desespero. Aí que Olha, deita e só rola. precisamos de mais esse valor para conseguir liberar. E a pessoa vai, né? Teve acho que uns 3 ou 4 casos lá no escritório a respeito disso. Aí quando a pessoa vem falar com a gente diz assim, olha, mas pensa junto aqui comigo. Se você precisa de dinheiro e você está tendo que pagar alguma coisa muito errada, a gente até brinca, né? Não está certo. Alguma coisa errada não está certa. Complicado. Doutora Érica, eu queria agora uma opinião sua de uma portaria que está deixando quem tem cabelo, os cabelos em pé. Não é isso? E quem não tem, deixa arrepiado. Que é a portaria 6.529 de 2023. Qual é a sua opinião sobre essa portaria? E fala um pouquinho dela aqui pra gente. Então, a portaria foi lançada agora no final de 2023, em dezembro de 2023. Ela foi lançada para regulamentar o licenciamento anual aqui no estado do Rio de Janeiro. E ela traz algumas peculiaridades, algo novo que deixou realmente muitas pessoas de cabelo em pé ou sem cabelo. Ou arrepiado. Que é a exigência do pagamento de multas vencidas e a integralidade do IPVA, sendo parcelado ou não. Quem parcelar só vai poder pegar o licenciamento anual no final Depois do da última parcela licenciamento. paga. Sim. E pagamento de multas vencidas, além do GRT, que é obrigatório guia de recolhimento de taxas, que é o licenciamento anual, a taxa de licenciamento anual. Precisa estar quitada para poder pegar o licenciamento 2024. Não tem jeitinho brasileiro, tá? Não tem forma de burlar isso, apesar de na internet estar circulando muitas pessoas, muitos golpistas, dizendo que, não, até dia 20 de janeiro, até o vencimento do teu IPVA, a gente consegue dar um jeitinho para emitir lá no Detran o teu licenciamento, só você pagando o GRT. Muito, já vi muitas pessoas, muitos clientes chegando no escritório, e principalmente os clientes que trabalham com um aplicativo, né, de transporte, que estão aí com muitas multas vencidas, e acreditando, me paga R$400 e eu pego para você o 2024 sem você precisar pagar isso aí. Mas isso tem que ser até agora, até o dia 20. Até amanhã, Até senão amanhã, não consigo senão mais. eu não consigo mais. Só tem mais uma vaga aqui, é a Trabalha no desespero das pessoas e muita gente está caindo. Está aí Sim. circulando na internet, só você colocar esse tema no Facebook vai aparecer uma opção de gente Vários. oferecendo. Isso é golpe. É golpe, não caiam, porque o Detran já regulamentou, é matéria de lei, precisa ser pago sim. Existem várias formas de parcelamento, inclusive no cartão de crédito, a gente consegue fazer o parcelamento no cartão de crédito lá no escritório. De multas e PVAs? De multas e PVAs, é? de dívida ativa, a gente consegue fazer o parcelamento de tudo no cartão de crédito. Posso fazer a pergunta? Então, Sim. eu tenho um veículo, eu tenho lá o meu licenciamento 2023, eu fui fazer o 2024 e fui surpreendido que houve um retrocesso, que eu chamo isso de retrocesso.
né? Porque já estava regulamentado que era só pagar o GRT, caso você não vá vender o veículo, não era isso? Sim. Você paga lá o GRT e você pode licenciar o seu veículo, que é bacana, né? Veio aí essa portaria ou porcaria 65, eu vou falar assim, 29 de 2023, e agora você tem que pagar os IPVAs e as multas atrasadas. Se eu chegar e pagar, vou lá no teu escritório, você, Robson, pode pagar no cartão, eu vou lá e pode parcelar, 10 vezes parcelei. Imediatamente já posso fazer a vistoria? Assim que saírem os débitos do sistema, sim. Ah, bacana. Porque aí o escritório fica responsável por lançar no sistema essa quitação. Ah, legal. A transferir todos os valores pagos Uhum. pelo cliente. Então, em 24 horas, mais ou menos, no Caiu dia ali no seguinte, já sistema, caiu né? no sistema, e aí você já consegue agendar, dependendo do tipo do teu veículo. É outra coisa também importante de ser abordado, o artigo 5º. Ele regulamenta que veículos de carga, transporte de passageiros e transporte remunerado, né, de passageiros, transporte escolar, táxis, que são os chamados frota-alvo, que é uma linguagem que o Detran usa internamente para esse veículo dessa categoria. Frota-alvo. Frota-alvo. Eles são obrigatoriamente necessitam passar por vistoria, nos postos de vistoria do Detran, para emitirem o licenciamento 2024. Essa vistoria também estava suspensa desde a época da pandemia e agora Voltou. retorna, é obrigatório a vistoria anual desses veículos para serem emitidos o licenciamento 2024, além do pagamento de todas as taxas, a não ser veículos que possuem GNV. Veículos que possuem GNV vai fazer apenas a vistoria do GNV, dos organismos de inspeção, que nós também fazemos, acompanhamos, né? E aí você consegue pegar o licenciamento 2024 sem a necessidade de ir ao Detran. Não, então os veículos que têm GNV aí, eles não passam por esse processo, eles passam só pela vistoria do GNV e já está resolvido. Sim, já está resolvido. Não vai precisar fazer duas vistorias, somente uma. Olha que bacana, é um mimo. Érica, você falou aqui, as pessoas que vão nos acompanhar, que vão nos assistir, já tem a empresa certa para fazer essa parte veicular, que com certeza é contigo. Inclusive, eu já tenho coisas para fazer com você aí, tá? Depois a gente vai falar sobre isso aí. Nesses anos todos que você tem de experiência, qual é a importância? Assim, eu queria que você desse um breve relato. Qual é a tua visão da importância que a sua empresa tem para ajudar a sociedade? Segurança. Segurança. Segurança no trânsito, segurança nas negociações e conforto. Porque a gente enfrenta a burocracia pelo nosso cliente. A gente não deixa. Não é essa visão errônea que as pessoas têm do despachante, que o despachante só serve para dar um jeitinho, despachante só procura o despachante para fazer alguma coisa de errado. Isso é completamente errado. Ultrapassado também, né? Isso aí são pessoas que não querem obedecer à legalidade das formas. Nós, que temos uma empresa séria, desde 2006 no mercado, a gente enfrenta a burocracia no lugar do nosso cliente. O cliente não vai enfrentar a burocracia, mas nós vamos enfrentar e vamos fazer isso com legalidade, vamos fazer isso de forma lícita, de forma possível. Sendo possível, a gente vai resolver e a gente vai entregar o veículo na mão do nosso cliente, legalizado, de forma lícita. Então, o despachante traz comodidade, o despachante traz segurança e a Decastro está no mercado justamente demonstrando isso todos esses anos, que é possível, que nós somos capazes e nós somos capacitados para fazer. Olha que bacana. Parabéns, Érica. Obrigada. Parabéns, meu. É bacana trazer gente comprometida, porque tem muita gente, né, que quer abrir o seu negócio, principalmente os jovens, pensando somente no financeiro, né? Quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou tirar, o que que eu vou comprar. Mas eu acho que entra a experiência, entra o know-how, entra a história de vida, entra a vivência, né? A gente já enxerga a necessidade, né, do nosso cliente, de quem está do outro lado, que nós também já passamos, já estivemos no lugar dele, e é o compromisso com a verdade, né? Compromisso com a presteza, compromisso com a segurança, com a tranquilidade que a gente dá. Então tem coisas que realmente o dinheiro é bom, claro, a gente não consegue viver sem ele, não consegue. Eu falo que diferentemente do time do Flamengo, os boletos sempre vencem,
né? Então não tem jeito, a gente tem que ganhar dinheiro. Desculpa aos flamenguistas aí. Eu falava do Vasco, mas está melhor agora. Então, assim, então a gente precisa de quê? A gente precisa ganhar lá o nosso ganha-pão, o nosso dinheirinho, certo? Valorizar o nosso trabalho, mas esse compromisso, esse mimo com o cliente, quando a gente chega a esse carinho, a esse amor, é para dar os parabéns. Parabéns aí para você. Obrigada. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no meu programa. Quero te ver mais vezes aqui com outros Pode me temas. chamar, com certeza. No meu ramo, são muitos temas. São muitos temas? São muitos temas. Olha só, a sociedade aumentando aqui. Eu tô cheio de sócio aqui já da Casa do Garay. Doutor Romário, obrigado. Olha, gente, eu vou falar aqui, para encerrar. O doutor Romário é uma pessoa doce. Eu falo que ele é doce. Todas as vezes que ele me vê, ele me traz um presente. E hoje ele me trouxe aqui esse livro de Max Lucado, que é Dias de Glória, Conquiste Sua Terra Prometida aqui e agora. Muitíssimo obrigado pelo carinho, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. Eu já tô montando uma biblioteca de tanto presente bom que você me dá e sempre presentes abençoados falando de Deus. Muitíssimo obrigado. Pode dar suas disposições finais aqui no programa de hoje. Não, é sempre um prazer realmente a gente estar aqui, a gente trazer temas, né, que acabam sendo correlatos com outras áreas também. O bom do direito é que a gente consegue intercalar com tantas coisas, É verdade. consegue ter tantos, né, adendos, tantos pontos de interseção, que assim, a gente vai crescendo e a gente também vai formando parcerias também, não é? Eu gosto muito da área que eu atuo. Trabalho com dedicação, porque advogar não é fácil. A doutora aqui está do meu lado, a gente sabe como a gente trabalha, né? Como é difícil ser advogado aqui no Brasil, porque o Brasil é uma fábrica de leis que, infelizmente, não são cumpridas. Sim. Né? Nós não temos muita segurança jurídica porque nós temos leis, nós temos portarias, instruções normativas, decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do Superior Tribunal de Justiça, decisões da administração pública, e aí o advogado se vê assim nesse mar de tantos regramentos, né? E ainda tem o cliente, a gente enfrenta a burocracia, como a doutora bem falou, existe a burocracia da administração pública, existe a burocracia do Poder Judiciário, e ali no meio de tudo isso, desse fogo cruzado, está a figura do advogado. Tá ali o advogado né? assim, que isso, gente? Tá tentando Onde é que ele ali, ó, vem, né? intermediar, tentando apagar um incêndio que assim é gigantesco, né? Mas aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente faz, a gente deve fazer com total excelência, como a doutora bem colocou aqui, com total dedicação. Então, é sempre um prazer estar aqui, né, trazendo temas tão importantes, né, e que são tão do dia a dia, porque de nada adiantaria eu chegar aqui e trazer conceitos jurídicos, Claro. né, que só daria um nó na cabeça da pessoa. Mas quando a gente traz uma situação que é comum para aquele que está nos ouvindo, ele vai se identificar, exatamente, ele vai se identificar e ele vai se manter informado. Eu acho que hoje nós temos muita informação, mas nem toda informação é de qualidade. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazendo conhecimento técnico numa linguagem acessível, né, até para poder esclarecer essa pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando sobre os direitos dela e sobre demais situações da vida comum. E parabéns, vocês fizeram isso muito bem, tá? Você, parabéns para a Érica. Obrigada. E dá suas disposições finais, doutor David Ferreira. Acredito já com o que o Romário falou, só complementando, é isso aí. A advocacia ela tem desses desafios, essa rotatividade de leis, enfim. Mas a gente sempre está aqui para poder trazer a informação, né, para você, ouvinte aqui do podcast do Garay, em parceria com o Jornal DR1, esse conhecimento que é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês por aceitarem o meu convite de estarem aqui. Espero vê-los mais vezes aqui no meu podcast. Obrigado a você que mais uma vez está dando essa moral, essa audiência aqui para o podcast Casa do Garay. Eu ia fazer um pedido para vocês entrarem lá no YouTube. Vai lá no youtube.com/podcast Casa do Garay. Clica em inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica no sininho e vai aparecer a palavra todas. Clica na palavra todas. Só isso é gratuito, você não perde nada. Pelo contrário, você só ganha que todas as vezes que a gente lançar algum vídeo na internet, você será notificado, você será notificada e você vai receber uma enxurrada de notícias e informações que vão enriquecer o seu conhecimento com esses profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, que não é qualquer um que senta aqui na cadeira da Casa do Garay. Tem que ter know-how, tem que ter notícia, tem que ter informação para levar conhecimento para você.
Ok? Siga a gente também no Instagram, que é o @podcast Casa do Garay e também o @Jornal DR1. Um beijo para a equipe Jornal DR1, para o Nael, para a Aline Radassa, para Ana Cristina Lemos, para o Carlão, para o Arthur e para toda a equipe que está nos prestigiando. Obrigado a você que está assinando cada vez mais, que está entrando nas nossas redes sociais, que está comentando. Muito obrigado. Até o próximo episódio e você seja bem-vindo sempre à Casa do Garay. A casa é nossa. Até a próxima.